Olá, irmãos. Que bom estarmos mais uma vez reunidos por causa do nome de Jesus. Neste momento é um momento especial em que venho trazer a palavra de Deus para pedir a Deus para abençoar nossas vidas, que nós possamos nos alimentar sempre da palavra de Deus. O tema da mensagem de hoje é Eu escolho a vida. O texto base é Deuteronômio, capítulo 30, versículos 19 a 20, que diz o seguinte: Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, de que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor, teu Deus, dando ouvido à sua voz, apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deus é soberano e autor da vida. Ele é o autor de nossas vidas. Sendo Ele o Todo-Poderoso, poderia perfeitamente nos obrigar a fazer o que Ele quer. Mas Ele decidiu nos dar o livre-arbítrio. Dessa forma, temos a liberdade para fazermos nossas escolhas. No texto lido acima, Deus está nos sugerindo fazer a melhor escolha, que é escolher a vida, escolher viver. A verdadeira vida é uma vida de relacionamento com Deus, por meio de Jesus Cristo. Em João 14, versículo 6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Em João 17, 3, também a palavra de Deus diz: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. A vida sem Deus, sem Jesus, não tem nenhum sentido. A vida é repleta de decisões. Às vezes tomamos decisões erradas, não é mesmo? Fazemos escolhas erradas e muitas delas podem ser evitadas. Basta seguir os conselhos do Pai, que nos ama e nos quer dar vida e vida abundante. Em João capítulo 10, versículo 10b, Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ter vida em abundância significa viver uma vida sob os cuidados de Deus, aqui na terra e no futuro, alcançar a vida eterna lá no céu. Sim, podemos ter esta vida oferecida por Jesus. Uma pessoa deve seguir o seu próprio caminho ou o caminho de Deus. Moisés colocou diante do povo uma escolha de vida ou de morte. Ele diz: Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Deuteronômio 30, versículo 15, diz isso. O povo tinha capacidade para decidir fazer ou não a vontade de Deus, que tinha sido revelada, pois a palavra de Deus não foi dita em segredo. Conforme Isaías 45, 19 diz: Não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Não disse à descendência de Jacó: Buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito.
ao contrário dos outros deuses. O nosso Deus fez conhecer claramente os seus desejos. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos toda a palavra desta lei, conforme dizem o Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Israel foi informado, teve oportunidade de escolher. Em Deuteronômio 30, versículo 19, também diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, de que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. O povo deve escolher Deus ou os ídolos, a vida ou a morte, obedecer ou desobedecer. Josué disse ao povo: agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi o Senhor. Josué 24, 14. O destino do povo de Israel era determinado por suas próprias escolhas. E assim é o nosso também. Nós também podemos determinar o nosso destino usando as nossas escolhas. A primeira opção é amar ao Senhor seguindo os mandamentos do nosso Deus. A segunda opção é desprezar ao Senhor e seguir os nossos próprios caminhos ou os ídolos. A questão de amar e obedecer, ou odiar e desobedecer, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Deuteronômio 30, 16. Mostramos o nosso amor por Deus quando andamos nos seus caminhos e obedecemos os seus mandamentos, quando cumprimos as ordens do nosso Deus. Em 1 João capítulo 5, versículo 3, a palavra de Deus diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Quando Paulo estava pregando aos atenienses, os idólatras, ele mostrou qual deveria ser a escolha dos atenienses. Paulo mostrou o Deus desconhecido. Em Atos 17, 23 a 30, o texto diz: porque passando e observando o objeto do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De uma só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que Deus não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração.
Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens em toda parte que se arrependam. Arrependam de quê? Arrependam do pecado da idolatria. Arrependam do pecado da desobediência aos mandamentos de Deus. Arrependam do pecado da falta de prioridade para as coisas de Deus. Mas, infelizmente, muitos estão escolhendo a segunda opção, que é desviar de Deus, desobedecer os ensinamentos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Deuteronômio 30, versículo 17, diz: porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos e inclinardes a outros deuses e os servires, este é o caminho da deslealdade. Leva à rebelião, ao serviço de outros deuses. É uma escolha precária. Deuteronômio 30, versículo 18 diz: hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para o possuires. Jesus disse em Mateus 7, 13 e 14: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Muitos estão desobedecendo ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus não vai mudar o plano dele para quem não desobedece ao Evangelho de Jesus. Para quem não obedece ao Evangelho de Jesus. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9, Paulo diz que em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. A lealdade a Deus traz uma vida abundante, traz uma vida de bênçãos, né? E nos leva também ao céu. A vida eterna com Deus. Então, quando obedecemos o nosso Pai, temos uma vida abundante aqui nessa terra e no porvir temos a vida eterna com Deus. Em Deuteronômio 30, 19, a palavra de Deus diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, de que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Essas são as medidas da verdadeira prosperidade, a fragrância de uma existência feliz aqui na terra e no porvir a eternidade com Deus. Por outro lado, a deslealdade a Deus resulta em dor e tristeza, tanto aqui na terra quanto no porvir, na eternidade com o diabo e seus anjos. Em Mateus 25, 41 diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, que são os desobedientes, né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não viverão muito tempo na terra, né? Em Deuteronômio 30, 18, fala que não viverão muito tempo nessa terra. Então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerá longo tempo nessa terra,
a quais vais passando o Jordão para o possuirdes. Deuteronômio 30, 18. Então, nós vivendo uma vida com Deus, né, nós prolongaremos nossos dias aqui na terra. E quando Deus nos chamar, ainda vamos herdar a vida eterna com Ele. Em Lucas 12, versículos 16 a 21, também a palavra de Deus diz: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então, direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Assim é o que entesoura para si mesmo e não faz a boa escolha. O destino do pecador é uma maldição. Em Deuteronômio 11, 26 e 28 diz: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus. Mas se vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses, como aqueles atenienses estavam fazendo, né? Em Deuteronômio 8:19 diz: se te esqueceres do Senhor, teu Deus, e andares após outros deuses, e servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis, as esperanças vão ruir, os sonhos vão desaparecer. Há duas escolhas, mas apenas um destino desejável. Deus é gracioso para colocar a vida diante de nós. Ele nos deu a bênção de ter a vida. Tanto a vida física, quanto a vida espiritual. E nós temos o privilégio de fazer a escolha do que queremos. Se queremos ter a vida física com Deus ou sem Deus. Se queremos ter a vida espiritual, a vida eterna, com Deus ou com o diabo. Vê que te proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, conforme diz em Deuteronômio 30, versículo 15. Os céus e a terra, tomo hoje por testemunha contra ti, de que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, 19. Então, nesta vida, podemos escrever a nossa própria história e escolher o nosso destino aqui na Terra e também na eternidade. Podemos escolher passar a eternidade com Deus ou passar a eternidade com o diabo. Em 1 João, capítulo 5, versículo 11 e 12, diz: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem vida. O destino dos santos é a vida abundante aqui na terra e no futuro a vida eterna com Deus. Embora ainda estamos presos a este corpo físico, em breve teremos um corpo espiritual. Em 1 João, capítulo 3, versículo 2, diz: sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 a 17, diz: porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem,
ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Em Filipenses 1:23, Paulo diz: ora, de um lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Por isso, eu escolho a vida. Faça você também o mesmo. Escolha a vida com Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e abençoe a todas as pessoas que estão ouvindo esse vídeo. Em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Deus, pelo teu imenso amor para conosco. Agradecidos somos, Pai, pelo dom da vida que temos recebido da parte do Senhor. Te peço em nome de Jesus que esteja fortalecendo a nossa fé e ajudando a cada um de nós, Pai, a buscar o Senhor todos os dias de nossas vidas, que nós possamos fazer a boa escolha, escolher ter uma vida abundante, que é ter uma vida na presença do Senhor. Te peço em nome de Jesus que esteja visitando a cada coração dos irmãos e dando-lhes, Pai, tudo o que eles necessitam, seja na parte material, seja na parte espiritual, que o Senhor esteja guardando os irmãos, derramando as bênçãos do Senhor na vida de cada um deles. Te peço em nome de Jesus que aumente a nossa fé, aumente a nossa esperança e ajude-nos, ó Pai, a sermos fiéis ao Senhor, servindo o Senhor de todo o nosso coração, para que nós sempre possamos fazer boas escolhas, escolher estar com o Senhor, escolher obedecer o Senhor, escolher dar prioridade para as coisas do Senhor. Abençoe o teu povo, eu te oro e agradeço, no nome de Jesus. Amém.